E aí, gente, aqui é o Clube das Duas com Elise e Pan. No vídeo de hoje, vamos falar sobre algo muito importante da história do nosso país, mas que muita gente não conhece. Você já ouviu falar do Holocausto Brasileiro? Não? Então se senta aí que hoje você vai conhecer essa história. O livro Holocausto Brasileiro foi escrito pela Daniela Arbex e conta a história do Hospital Colônia em Barbacena. Em 1903 foi fundado o Hospital Colônia, localizado na cidade mineira de Barbacena. Nesse hospital viviam todo tipo de gente. Cerca de 70% das pessoas não tinha nenhum diagnóstico de transtorno mental. Eram apenas pessoas que eram um peso para a sociedade, como prostitutas, alcoolistas, homossexuais, epiléticos, solteiras grávidas e qualquer um que se tornasse incômodo para alguém com mais poder. Os corpos das pessoas eram vendidos para as faculdades de medicina sem nenhum questionamento de nenhuma parte e sem autorização da família. Na tentativa de se aquecer durante a noite, os pacientes dormiam empilhados, sendo comum que os de baixo fossem encontrados mortos por asfixia. Os recém-chegados à Estação Colônia eram levados para o setor de triagem. Lá, eles eram separados por sexo, idade e características físicas. Eles eram obrigados a entregar todos os seus pertences, inclusive as roupas. Todos passavam pelo banho coletivo, muitas vezes gelado. Os homens tinham ainda o cabelo raspado. Depois disso, eles recebiam um uniforme azul que não blindava em nada o frio, e cada um ia para o setor destinado. As pessoas eram enviadas para o Colônia por trem, ônibus ou viatura policial. Antes da construção do Colônia, os loucos iam para as cadeias públicas ou as santas casas de misericórdia. O Colônia era carente de médicos. Até o final da década de 50, psiquiatras e clínicos eram raridade no local. As pessoas às vezes comiam ratos, bebiam esgoto ou urina, eram espancadas, elas morriam de fome, frio ou doença. Os eletrochoques nem sempre tinham finalidade terapêutica, mas de contenção e intimidação. Muitos morriam com os eletrochoques, outros sofriam fraturas graves. Muitas vezes, a carga era tão forte que derrubava a rede de todo o município. A eletroconvulsoterapia existe desde 1938 para o tratamento de doenças mentais, mas seu uso no século passado foi muito controverso. A tecnologia do eletrochoque se modernizou, sendo utilizada atualmente com fins terapêuticos para alguns tipos de transtornos, como a depressão profunda, embora existam correntes contrárias a seu uso. No Brasil, o método só passou a ter mais controle em 2002, quando o Conselho Federal de Medicina estabeleceu regras específicas para a adoção dessa técnica, como a aplicação de anestesia geral. Além da anestesia, a utilização de relaxantes musculares ameniza as convulsões, mas nem sempre foi assim. No Colônia, o choque era aplicado a seco e tinha características semelhantes à tortura. Para crescer profissionalmente dentro do hospital, os interessados precisavam passar por todas as etapas de atendimento de saúde, desde a aplicação de injeção até a realização de curativo e o temido eletrochoque. Uma funcionária do Colônia conta que quando foi fazer seu teste de eletrochoque, os 2 primeiros pacientes acabaram morrendo, fazendo com que ela desistisse do curso. Além do eletrochoque, a cirurgia de lobotomia também era realizada. Muitos não sobreviviam, outros ficavam vegetando. A comida não era suficiente para a quantidade de pacientes, então eles tentavam engrossar o caldo com farinha de mandioca para fazer a comida render. O café da manhã era servido às 8 horas, mas às 5 horas os pacientes já tinham que estar arrumados para a troca de turno dos funcionários, que ocorria às 7 horas. As pacientes grávidas passavam fezes em volta da barriga para proteger seus filhos, pois assim fedia e nenhum funcionário do hospital iria querer chegar perto. Mas você sabia que, mesmo com todo esse horror, uma família morava nos terrenos do Colônia?
Essa família era do administrador do hospital, mas ela ficava em uma parte muito boa, que não tinha como dizer que logo ao lado estava todo aquele absurdo. Os doentes trabalhavam como escravos nas ruas de Barbacena e muitos iam trabalhar em obras pelo município. Todo esse trabalho era feito de graça. Era como se fosse uma regalia poder sair do hospital por um tempo para poder trabalhar. Uma carroça com uma cruz vermelha na lateral andava recolhendo os corpos dos pacientes e só parava quando terminava de recolher todos. Eles eram levados para o Cemitério da Paz. Esse cemitério está desativado desde a década de 80. O Hospital de Neurologia Infantil, localizado em Oliveira, recebia indigentes e mulheres desde 1924 e, a partir de 1946, passou a receber crianças. Em 1976, o hospital foi fechado e 33 crianças foram enviadas para o Colônia. Um fotógrafo e um jornalista fizeram uma reportagem que utilizou 5 páginas do jornal, com o retrato daquele ato desumano. Os políticos prometeram que iam acabar com aquilo, mas quando as notícias deixaram de ser faladas, as promessas foram esquecidas. Anos depois, o fotógrafo vendeu as imagens a um preço simbólico para a Fundação Municipal de Cultura de Barbacena. Em uma de suas visitas ao Brasil, Michel Foucault passeou em alguns lugares com o psiquiatra Ronaldo Simões. E essa influência fortaleceu ainda mais o desejo do psiquiatra em subverter a ordem das coisas. Um ano antes do encontro, Simões já havia apresentado um projeto visando a extinção do Colônia e a transformação do hospital em campus avançado da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de Juiz de Fora, ambas compradoras de cadáveres produzidos por Barbacena. No final da década de 70, o chefe do serviço psiquiátrico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais denunciou no terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria as atrocidades cometidas no Colônia. Essas declarações tiveram o efeito de uma bomba no meio médico e por isso ele perdeu o emprego. O psiquiatra italiano Franco Basaglia, pioneiro na luta antimanicomial, inspirou em 1973 a Lei 180, em vigência até hoje na Itália. Visitou o Hospital Colônia em Barbacena e resolveu fazer uma conferência com a presença da imprensa. Ele disse que esteve em um campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo ele havia presenciado uma tragédia como essa. As declarações do psiquiatra repercutiram dentro e fora do país. Após a passagem do italiano pelo Brasil, a Associação Mineira de Saúde Mental, fundada por Ronaldo Simões e aberta para quem se interessasse pelo tema, ganhou força. Pressionada, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que passou a gerir a totalidade dos hospitais públicos do estado em 1977, período que as antigas fundações de assistência de saúde do estado se fundiram, aprovou em 1980 o projeto de reestruturação da assistência psiquiátrica que acolhia as teses do terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria. O cineasta Raton resolveu fazer um filme sobre o Colônia. Levou seus equipamentos e voluntários para realizar o documentário. Em 25 minutos de filme, o diretor exibiu relatos de pessoas que estavam internadas por causa de brigas, álcool ou comportamento homossexual. O filme ganhou vários prêmios e, por onde passava, despertava indignação. Paulo Delgado se elegeu deputado federal em 1986. Quando chegou em Brasília, ele percebeu que precisava abraçar alguma causa para nortear seu trabalho. Pedro, irmão de Paulo e psiquiatra, deu a ideia do deputado se transformar no deputado dos doentes mentais. Como ele se interessava pela reforma psiquiátrica, aceitou a ideia do irmão. Em 1989, ele apresentou no Congresso Nacional a Lei 3.657, propondo a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios do país. Até aquele momento, ainda prevalecia no país o Decreto Presidencial 24.559, baixado por Getúlio Vargas em 1934.
A resolução previa o recolhimento de pacientes a hospitais psiquiátricos, mediante simples atestado médico, que poderia ser solicitado por qualquer pessoa que tivesse interesse em internar alguém. Em 2001, após 12 anos de tramitação e de muitas manobras políticas, a Lei Federal 10.216 foi sancionada. A norma, que propõe um modelo de atenção à saúde mental aberto e de base comunitária, completou uma década de vigência em 2011, dividindo opiniões. Quando a nova legislação foi implantada no país, havia mais de 50 mil leitos em hospitais psiquiátricos. 10 anos depois, os leitos somavam pouco mais de 30 mil. Nesse período, 45 hospitais psiquiátricos foram desativados, restam 200. Segundo o Ministério da Saúde, 12% da população necessita de algum atendimento em saúde mental, sendo ele contínuo ou eventual, representando um contingente de 22 milhões de pessoas. Com 1.620 centros de atenção psicossocial instalados no país até 2010, o indicador de um CAPS para cada 100 mil habitantes ainda não foi alcançado. Os serviços residenciais terapêuticos, SRT, também são insuficientes. E aí, você já tinha ouvido falar dessa história? E qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe nos comentários que queremos saber. E esse foi o vídeo de hoje, com o intuito de homenagear o mês de maio, que é o mês da luta antimanicomial. Se você gostou do vídeo, já deixa o like. E se você não gostou, deixa o like do mesmo jeito, pois essa história merece. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.